Capítulo 11. Capacitismo e pobreza, exclusão em dobro. Aqui chegamos ao ponto onde o capacitismo deixa de ser uma metáfora social e se torna uma equação matemática da crueldade. Uma equação de duas variáveis que se multiplicam, onde o resultado final é o apartheid socioeconômico. Não se trata apenas de uma pessoa com deficiência que é pobre. Trata-se de um ciclo de retroalimentação perverso, um sistema projetado para que a deficiência leve à pobreza e a pobreza cause ainda mais deficiência. É a máquina do capacitismo estrutural operando em sua potência máxima, moendo não apenas corpos, mas destinos inteiros. Bem-vindo ao labirinto sem saída da dupla exclusão. A deficiência que a pobreza causa e a pobreza que a deficiência aprofunda. Vamos chamar isso de lei da gravidade social. Numa sociedade desigual, tudo que é pesado cai mais rápido. E a deficiência, nesse contexto, é um peso social deliberadamente criado. De um lado, a pobreza é uma fábrica de deficiências. Condições de vida precárias, desnutrição, falta de saneamento, moradias insalubres, acesso precário à saúde são linhas de produção de corpos adoecidos, lesionados, não desenvolvidos. A Organização Mundial da Saúde estima que 90% das pessoas com perda moderada ou severa de visão vivem em países em desenvolvimento, e grande parte desses casos poderia ter sido evitada. No Brasil, não é por acaso que a região Nordeste, historicamente marcada por baixos índices de desenvolvimento, tem a maior proporção de pessoas com deficiência do país, 9,6% em Alagoas, contra uma média nacional de 7,3%. A análise do próprio IBGE associa-se a maior incidência às desigualdades sociais e econômicas da região. A deficiência, aqui, não é um azar biológico, é um produto da negligência estatal. Do outro lado, a deficiência é um acelerador de pobreza. Uma pessoa com deficiência enfrenta barreiras intransponíveis para acessar educação e trabalho dignos. O resultado: dados brutais, apenas 28,3% das pessoas com deficiência em idade ativa participam do mercado de trabalho, menos da metade da taxa das pessoas sem deficiência, 66,3%. Quando conseguem trabalhar, frequentemente na informalidade, apenas 34,3% têm emprego formal, e por salários médios que beiram o absurdo, R$ 1.639 contra R$ 2.619 de quem não tem deficiência. A conta não fecha. E ela é feita para não fechar. É o cálculo do abandono. Periferia, onde nem a cadeira de rodas mais barata chega. A periferia brasileira é o território onde o conceito de direito vai para morrer. Lá, a acessibilidade não é uma questão de norma técnica, mas de sobrevivência geográfica. Imagine precisar de uma cadeira de rodas. No asfalto liso dos bairros ricos, ela é um dispositivo de autonomia. Na periferia, sem calçadas, com ruas de terra, ladeiras e buracos, ela vira uma armadilha de metal. O poder público que não pavimenta a rua certamente não vai instalar um piso tátil. O posto de saúde que não tem médico não terá um intérprete de Libras. A escola municipal que não tem livro didático não terá material em braille. A cadeira de rodas mais barata é, portanto, uma ilusão. O custo real é a logística do impossível, como transportá-la num ônibus que não tem elevador. Como mantê-la sem uma oficina especializada por perto? Como usá-la numa casa minúscula, com portas estreitas e banheiro improvisado? Na periferia, a tecnologia assistiva mais básica é um artigo de luxo inútil, porque o ambiente à sua volta foi construído para negar sua função. Aqui, o capacitismo material e a pobreza se fundem. A falta de dinheiro para comprar a cadeira se soma à falta de infraestrutura para usá-la. O resultado é a clausura domiciliar. A pessoa com deficiência vira um prisioneiro de um cubículo de concreto, condenado a assistir a vida passar pela fresta da janela. A lógica perversa: quanto mais você precisa, menos você tem acesso. Este é o princípio organizacional da dupla exclusão, a necessidade inversamente proporcional ao acesso. O sistema é um mestre em criar obstáculos justamente para quem mais depende dele. Saúde: quem precisa de terapia constante, medicamentos de alto custo ou consultas com especialistas esbarra na fila infinita do SOS ou na negativa criativa dos planos de saúde. A lei garante o direito, mas a prática inventa a burocracia do não. Educação: a criança com deficiência, que mais necessita de apoio especializado, é justamente a que é colocada na sala de aula superlotada, sem professor auxiliar, sem material adaptado. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) determina a educação inclusiva, mas o orçamento da educação determina o contrário, o abandono. Assistência social: o benefício de prestação continuada (BPC) é a prova viva dessa lógica. Ele oferece o salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza. Porém, seu valor é tão baixo que prende o beneficiário na linha tênue da miserabilidade. E se ele conseguir um emprego que pague pouco mais que isso, perde o benefício. É uma armadilha de pobreza com carimbo oficial. O Estado paga para você ficar exatamente onde está, sem nunca sair.
A mensagem é clara: se você precisa muito, é porque é um caso muito complicado. E casos complicados são caros. E nós não gostamos de gastar com coisas caras. É a economia da exclusão, onde cortar custos significa cortar vidas. Dados do IBGE que ninguém gosta de citar: a interseccionalidade que mata. Os números do Censo 2022 e de outras pesquisas são um retrato de uma guerra silenciosa. Eles mostram que a deficiência não é um fator isolado, ela se intersecciona com outras formas de opressão para produzir resultados devastadores. Analfabetismo: a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência com 15 anos ou mais é de 21,3%, 4 vezes maior que a das pessoas sem deficiência, 5,2%. Baixa escolaridade: 63,1% das pessoas com deficiência de 25 anos ou mais não têm instrução ou não completaram o ensino fundamental. Entre as pessoas sem deficiência, essa proporção cai para quase a metade, 32,3%. Conclusão do ensino superior: apenas 7,4% das pessoas com deficiência concluíram o ensino superior, contra 19,5% das pessoas sem deficiência. Conclusão do ensino médio: entre jovens de 20 a 22 anos, menos da metade, 48,3% das pessoas com deficiência concluíram o ensino médio, enquanto entre os jovens sem deficiência essa proporção salta para 71%. Esses dados não são acidentes estatísticos. São marcadores de um genocídio por negligência. Eles mostram como o sistema educacional, ao não se adaptar, funciona como uma grande peneira que deixa cair justamente aqueles que mais precisam de suporte. Sem educação, não há emprego digno. Sem emprego digno, não há renda. Sem renda, não há saúde, moradia, alimentação. É a sentença de morte social, assinada na primeira série. A interseccionalidade que mata é a que soma deficiência, pobreza, raça e gênero. A mulher negra com deficiência, moradora da periferia, está no epicentro de todos os terremotos sociais. Ela é a personificação da equação mais cruel do Brasil. Conclusão: quebrar o ciclo exige mais do que leis, exige revolução. O ciclo deficiência-pobreza é a mais eficiente máquina de produção de injustiça já criada. Ele é autossustentável, alimenta-se de si mesmo e tem o Estado como seu principal operador, seja por ação ao não fiscalizar, ou por omissão ao não investir. Quebrar esse ciclo exige ir além da retórica da inclusão. Exige uma revolução nas prioridades. Significa: 1. Entender a acessibilidade como política de combate à pobreza. Uma calçada não é apenas para cadeirantes, é uma via de escape da clausura. Um intérprete de Libras no hospital não é um custo, é uma ferramenta de diagnóstico que salva vidas. 2. Garantir renda de verdade. O BPC precisa ser redesenhado para ser um degrau, não um fosso. Programas de incentivo à contratação devem vir com suporte real para adaptação do posto de trabalho e planos de carreira. 3. Atacar as causas da deficiência provocada pela pobreza. Isso se chama saneamento básico, nutrição, saúde preventiva e pré-natal de qualidade. É mais barato e humano prevenir do que remediar uma vida inteira de exclusão. Enquanto a deficiência for tratada como um problema individual e a pobreza como uma falta de esforço, a máquina continuará funcionando. O capacitismo estrutural, aliado à desigualdade social, é o verdadeiro câncer da sociedade que ninguém ousa nomear. Combater um sem combater o outro é como enxugar o chão com a torneira aberta. É hora de fechar o registro. Próximo capítulo, no capítulo 12, descemos ao nível micro, onde o preconceito vira hábito. Em barreiras atitudinais onde o preconceito se esconde, vamos examinar o sorriso constrangido, a voz elevada, a piedade disfarçada de elogio e todas as microagressões que, somadas, formam a parede mais difícil de derrubar. Prepare-se para se enxergar no espelho distorcido do dia a dia.